Some a música, que o importante é para ouvir o nosso convidado, a mensagem, o que ele tem a dizer para cada um de nós. E eu estou recebendo aqui com muita alegria o Nelson Quilombola, que vai falar um pouco dessa sua história, desse teu trabalho realizado aí em defesa da população quilombola. Ele que tem 52 anos e é símbolo da luta antirracista, não só na cidade que ele nasceu, né, mas aqui também na cidade de Vitória da Conquista e toda a região sudeste. Nelson, é um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Júnior. É uma alegria estar aqui. Acho que rever você depois de vários anos lutando nesse meio de comunicação. Bom dia a todos os internautas. Falo que hoje a rádio chega com mais facilidade nas casas, nos lares, porque a vida cotidiana está mudando. Sim. E os meios de comunicação também tem que mudar. Queria desejar um bom dia a todos, as comunidades quilombolas aqui em redor de Vitória da Conquista e do estado da Bahia. Eu queria começar falando de três pessoas importantes, Júnior, que nós perdemos. Agora, dia 15 de dezembro, faz 2 anos que nós perdemos o deputado federal Luiz Alberto, que foi um baluarte na Bahia, no Brasil, nessa luta antirracista, nessa luta quilombola do movimento negro, né? Ele foi autor com a deputada Benedita da Silva. Sim. do livro O Decreto que institui as políticas de cota e o decreto que institui a importância e o poder das comunidades quilombolas no Brasil. Mãe Bernadette, lá de Pitanga dos Palmares, também foi uma baluarte na luta antirracista, inclusive um papel destacando a ancestralidade dela a serviço da luta contra as mulheres, a favor das mulheres e contra o racismo, né? E por último, Conquista até está de luto porque lamenta a morte de Beta. Sim, verdade. Beta foi, para nós que chegamos aqui na década de 90, Beta já estava militando no movimento negro. Sim. Nos APN, Agente Pastoral Negro, né? Mas eu falo que não é tristeza, é alegria porque ela plantou. Sim. Hoje tem vários filhos de Beta aqui em Vitória da Conquista, no Brasil, vários estudantes, vários doutores, médicos, com a política de cota que Beta ajudou a implementar. E é por isso que nós estamos aqui nesse 20 de novembro, não para celebrar, mas para falar para a população o significado do 20 de novembro, porque muita gente fala não é feriado. Sim. Mas o 20 de novembro é um reconhecimento que o Brasil tem com a população negra no Brasil desde a escravidão. É a valorização do papel que o negro teve no período da escravidão, quando vieram para o Brasil, que vieram com proposta de emprego melhor, de uma visibilidade melhor, e chegaram aqui, foram escravizados, né? Eles não vieram para ser escravos, eles foram escravizados aqui no Brasil. E nós, do movimento negro, movimento quilombola, seguimos os mesmos passos dessas lideranças que tombaram para defender nosso povo, né? Eu falo que o Brasil tem uma dívida histórica com o movimento negro, com o movimento quilombola, com os escravizados, porque torturaram e mataram muitos escravos. Verdade. E eu ainda falo mais ainda. Nós estamos correndo atrás de uma indenização que é do Banco do Brasil. O Banco do Brasil foi o banco que financiou muitos senhores para comprar os escravos. Uhum. Então ele tem uma dívida histórica também com a população negra. E também, às vezes, aconteceu muita coisa assim que nos prejudicou também com a Igreja Católica, porque era a serviço dos senhores antigamente. Hoje que a igreja reconheceu que naquele período foi errado e pediu perdão. Verdade. Mas naquela época era perseguidora do movimento dos escravos. Ela servia, é uma igreja que servia para os senhores. Eu fico feliz com a nova retomada da igreja. Ela reconhece e está a serviço dos pobres, que antigamente não era. E se você me permite um complemento nessa informação tua, eu tive a honra, o prazer de no ano 2000
quando nós tivemos aí a campanha da fraternidade falando dos povos indígenas, dos povos originários, e que na praça Tancredo Neves, em nome da igreja, porque nós estávamos sem bispo, o padre Bruno Baldatti, né, pediu perdão numa solenidade que foi belíssima, porque foi um reconhecimento de todo o erro histórico cometido, né, não só contra os povos indígenas, que eram os donos aqui dessa terra e que foram mortos, mas aos que foram escravizados, que trazidos para cá, rompendo com suas famílias, com sua história, com sua tradição, com sua cultura, com sua religiosidade. E essa luta continua até hoje, né, Nelson? É uma luta que não para nunca, né? Não pode parar, porque a gente vai cativando os que vêm, estão nascendo, para dar continuidade, né? Eu estava vindo lá da cidade de Banzaê, domingo, fiz um evento, uma palestra lá sábado passado, sexta e sábado, e aí eu via os índios, lá uma cidade indígena, eles falando que, de tanto falar indígena, ele agora não quer que chame indígena, são povos originários. Exatamente. Por quê? Porque é os originários do Brasil. Quando os senhores chegaram aqui em Conquista, já toparam os índios, né? E já tinha 10 mil anos que eles moravam aqui, né? Se você chegar ali em Pedra Branca, acho que agora não tem mais, mas até a década de 2000, 2020, 2015, por aí, você encontrava as dos indígenas ali na Pedra Branca. Sim. Tanto que Ribeirão dos Paneleiros é dupla etnia, porque é quilombola indígena, a comunidade, porque os índios saíram daqui, subiram aí o Bruno Bacelar, atravessaram Pedra Branca e se esconderam ali, os que puderam sair. Então, quando se fala conquista, não é, a vitória, para os novos, é bom estudar um pouco a história de conquista, porque não é de glória, é de sangue. É muito sangue derramado. Muito sangue derramado naquela praça que era antiga da Borboleta, depois das Flores, né, e agora Tancredo Neves, que derramaram ali para que colocasse o nome do Nossa Senhora das Vitórias como o vencedor, porque eles venceram os índios, aí colocaram esse nome. Então, o racismo, ele existe, e só quem sabe que existe é quem sente sofre na pele. Um olhar diferenciado quando a gente entra na loja, a pessoa já olha a gente de cima e baixo, né? A Conquista é uma cidade belíssima, eu sempre falo, para mim é uma das melhores cidades do Brasil para se viver. Aqui é uma cidade acolhedora, mas é uma cidade um pouco conservadora. Eu sofro isso quando eu vou conversar com algumas pessoas do terreiro que usam turbante, e tem lugar que eles entram porque é o jeito, mas que é assim, de olhar diferenciado, né? E nós precisamos combater esse preconceito, né? E combatendo, valorizando o povo negro. Eu venho de uma cidade de Venceslau do Guimarães, vim para a Conquista da década de 90, e lá a escravidão era um pouco diferente, porque lá a escravidão do cacau. Mas Deus é tão justo, Júlio, que na década de 90, de tanto agonia, de tanto a gente sofrer preconceito, de sofrer escravidão, de trabalhar sem registro nem carteira, Deus até que mandou a vassoura de bruxa que acabou com o cacau. Sim. E aí nós reinventamos, e aí foi o pequeno produtor. Isso. Que reinventou o cacau mais novo, o cacau clonado, e os fazendeiros se quebraram. Então, o que eu sempre falo, o que se faz na terra, vai ter que pagar aqui antes, né? E não pensa que nós defendemos a questão de cotas, porque é belíssimo, não. Mas eu vejo estudante, testemunho de estudante, que chega para a gente chorando o tanto de preconceito que eles sofrem da sala de aula. Sim. Inclusive de professor. Sim. Que você vai tirar nota ruim, a sua caligrafia é ruim, porque a alfabetização nossa foi diferente. Com certeza. Nós alfabetizamos numa roça, andando 5, 6 quilômetros a pé para estudar. Diferente dos que moram aqui na cidade, que a distância é pouca. Até hoje, da década de 2010 para cá, que colocou o transporte. Mas eu tenho um estudante aqui que terminou o estudo da faculdade
e nós orientamos, ao terminar, voltar para a sua comunidade. E aí tem estudante aqui que andava 5 quilômetros a pé da sua comunidade para chegar em Lindo Horizonte, que é a companheira Matilde, e de lá pegar o ônibus 5 horas da manhã para vir estudar aqui. E aí eu falava para o reitor Fábio Félix na época que nós quilombolas é o que mais tem vontade de sair da faculdade, porque a gente quer terminar o curso para voltar. Claro. A gente não quer perder matéria, né? Então, mas mesmo assim ainda sofre preconceito. O racismo em Conquista é forte, mas tem umas características diferentes. Eu sempre falo que o racismo para mim não tem que ser preso, não tem fiança. E a lei o permite tirar do racismo e coloca outras palavras lá para tirar, para a pessoa pagar a fiança e sair da cadeia, né? Verdade. Da prisão, né? Mas a mancha fica no nosso coração. Eu não sofri racismo aí porque a gente também tem que combater com a altura. A gente não vai tacar lá porque, mas graças a Deus, mas eu tenho pessoas aí, amigas, que choram quando conversam com a gente, o tanto de preconceito que sofreu dentro da sala de aula, que sofreu dentro do ônibus, um olhar diferente. Nós temos algumas características que é de coisa de negro, né? Anemia falciforme, diabetes, a pressão alta, a gente tem a tendência de engordar mais rápido que os outros, porque é coisa está dentro do sangue, né? A nossa pele às vezes mesmo com creme, mas fica meio suja, né? Os pés principalmente, mas a gente tenta combater dando aula, dando entendimento, ensinamento a essas pessoas para ser iguais, né? Então eu fico feliz quando eu te falei que a gente vai colocar aí esse sábado mais de 1.500 quilombolas, ver gente de Ribeirão do Lago até Condeúba. A gente vai sair lá 1h da madrugada, 2 horas, mas está aqui sábado, fazendo o nosso ato, a nossa manifestação cultural. E eu falo o seguinte, que eu vejo muita gente dizer que o terreiro, que o candomblé é isso, mas vive dentro. Você pode olhar de noite lá, que está todo mundo sambando lá no terreiro, né? Verdade. Mas para a sociedade, porque é uma sociedade meio machista, Sim. Eles falam que não vai. Mas eu já vi muita gente que até me pediu perdão para não falar onde é que ele estava. Na época do Caruru, eu vou no Caruru no dia de Cosme Damião, lá na Cidade Maravilhosa, eu vejo tanta gente de Conquista, até evangélico eu vejo. Mas, quando está no meio da sociedade, o preconceito continua. Então, a gente está aí para ajudar, para orientar também. São várias palestras que a gente está dando nesse período da escola. Eu agradeço às professoras, à diretora, que abre o canal para a gente adentrar e explicar um pouco. Mas eu falo para os estudantes: quem quiser tirar boas notas no Enem, estude a história do Brasil. A história verdadeira, né? A história verdadeira. Estude. Não vai pelo livro, não. Vai estudar pesquisando. Que aí você vai tirar uma boa nota do Enem, porque é lá que está a história de quem contribuiu, de quem veio para contribuir e foi usurpado os direitos. Né? Você percebe que os negros vêm aqui, trouxe gente de Portugal para que a população brasileira não ficasse negra, toda preta. Trouxe os pessoas de Portugal para misturar com a população brasileira negra, para que o Brasil não fosse negro. Mas eu sou feliz que eu vivo num estado que 80% tudo preto, que é o estado da Bahia, né? Eu agradeço a Bahia por estar isso, mas mesmo assim você percebe que a gente, com 80%, mas a gente ainda falta ter cuidado, porque a gente não consegue, até mesmo na área política, fazer o que a gente deveria fazer, eleger nossos pretos. Pois é, quando a gente vê o seu depoimento e falando do que você sente no dia a dia na sua pele, eu sinto no dia a dia, com relação à minha filha, que tem uma deficiência, ela tem a síndrome de Down, quando você falou do olhar, né? O olhar, você não precisa falar uma palavra, né? Mas um olhar que você dá para uma pessoa que está numa loja, que está num ambiente, que está num cinema, num teatro, num shopping,
é algo que destrói a pessoa, é algo que realmente tira da pessoa o prazer, muitas vezes, de estar naquele lugar com a família. Você sai com sua família, com toda, sabe, a alegria, vamos sair, vamos nos divertir, vamos encontrar outras pessoas, vamos almoçar fora, vamos... E aí, de repente, o olhar, a vontade é de você voltar para casa, é de você sair e voltar, porque perde todo a graça daquele momento. E aí o que eu não consigo entender, Nelson, é que, poxa, como tem pessoas que não têm a menor sensibilidade com relação a isso. Eu não consigo entender que o ser humano tenha vamos dizer assim, um pensamento, uma atitude em relação a outra por causa da cor, por causa da origem, se é pobre, se é da favela, se é de um bairro mais humilde. Não sei porquê, porque a pessoa tem deficiência. O capacitismo é a pior coisa que existe hoje, quando você tenta tratar uma pessoa com deficiência como se fosse um bebezinho eterno, quando na verdade não é. Minha filha tem 12 anos, está no 6º ano, que é o mesmo local, a mesma série que ela deveria estar com a idade que ela está. E o que a gente conversa com professores, com os orientadores e tal, ela não é o mascotinho da turma, ela está lá para aprender. Então, quando a gente fala dos negros, eu tive colegas, e quando a gente fez faculdade, foi logo no início dessa questão das cotas, gente, foi terrível aquele momento, porque assim, eu tenho um amigo que ele fez o vestibular na época, ele é negro, e ele não fez, não entrou pelas cotas, ele preferiu não solicitar, porque ele tinha condição, ele tinha feito escola particular, ele tinha uma condição econômica que deu a ele a mesma formação que as outras pessoas. Então ele falou, eu vou deixar para quem está chegando e que vem de uma escola pública, que vem da zona rural. Eu tenho amigas que saíam todos os dias da zona rural de Kombi, o pai de uma das meninas traziam, deixava todo mundo aqui estudando, passava de noite, 10h30, eles chegavam de volta 1 da manhã. Quer dizer, olha que loucura, que esforço para você conseguir estudar e chegar e alcançar alguma coisa. E aí eu gosto sempre de fazer uma pergunta. Eu discutindo com uma pessoa outro dia, discutindo normalmente, não discussão, confusão, não. Discutindo com uma pessoa que falava, porque esse negócio de racismo é balela, é conversa fiada. Eu falei, beleza, então vamos lá. Eu fui assessor do Sindicato dos Bancários 15 anos, assessor de imprensa. De lá, acho que a gente se conheceu, né? Movimentação e tal, enfim. E aí eu falei, vamos comigo dar uma volta? Aí o cara falou assim, mas para que dar uma volta? Vamos passar em todas as agências bancárias de Conquista. Eu quero me aponte qual é o gerente negro que tem aqui em Conquista. E vou lhe dar mais uma outra, qual é a gerente geral de uma agência que era mulher. E aí, se você achar uma outra, eu vou te dar um prêmio, mulher e negra. Aí ele desistiu, porque ele conhecia a realidade, aí ele mudou de assunto. E é isso. No dia que chegou, a gente estava fazendo uma matéria tal para o jornal do sindicato, e tinha chegado um gerente novo para a agência do banco, e quando eu cheguei lá, o gerente que chegou, que veio de outra cidade, era negro. Gente, mas eu fiquei numa felicidade, eu falei, meu Deus do céu, até que enfim a gente vai poder fazer uma matéria aqui que de repente pode começar aqui, romper com essa estrutura de pura enganação, a gente continua tendo, mas foi uma vitória pessoal para aquele homem de conseguir. É muito mais difícil a luta quando você é preto, quando você é pobre, quando você vem da zona rural, ou não pode estar na cidade, mas é de um bairro mais afastado da zona nobre da cidade. Quer dizer, é uma luta diária, né? É uma luta de vida, né, Nelson? Eu sempre falo do exemplo aqui da PAI. E eu vejo dentro do ônibus, que às vezes a pessoa fala que o preconceito, o racismo é só para os negros. Sim, não é. E você acabou de dar teu exemplo aí da questão da mulher. É por isso que agora, dia 25, vai ter as marchas da mulher negra para Salvador. Que acho que o Cristo está aí no ônibus, acho que da Bahia está indo quase 20 ônibus. E aí vai ser uma manifestação muito importante lá em Brasília. Mas na PAI, eu sempre vou lá, eu tenho amigos que têm filhos lá, e estudam lá. É terrível o preconceito. No ônibus, para a pessoa se levantar, para dar cadeira a uma pessoa
deficientes especiais é difícil. Esse pessoal olha de cima e embaixo. Verdade. Quando é idoso é mais fácil dar. Mas quando é uma pessoa especial, o cara olha de cima e embaixo para tentar dar a vaga, sabendo que a vaga naturalmente é deles. Por lei, inclusive. Por lei é deles. Então, quando se fala no racismo, porque é preto, não pode falar nada para o negro, não pode falar nada para as mulheres trans, porque qualquer coisa se fala que é preconceito, mas o modo de falar. Né? Tem gente que chama a gente de negro, é normal. Sim. Agora depende de como a pessoa vai tratar a gente, claro. É normal. Exatamente. É neguinho, normal. Agora a pessoa olhar e apontar o dedo e falar, você é isso, aí já se torna preconceito. E aí merece ser preso, porque é a lei. Eu tenho um amigo que eu falei com ele uma vez, rapaz, eu esqueci seu nome, que eu só lhe chamo de Pretinho. Porque era o apelido dele e a gente se conhece desde adolescente. E aí um dia eu falei, rapaz, eu esqueci seu nome, zoando com ele, né? A gente só se conhece, só lhe chama de Pretinho e tal. E ele ficou rindo e tal. Mas ele falou, mas aqui eu sei que eu estou na minha família, que nós somos amigos, nós estamos num grupo. Uma coisa é você chegar lá fora e a pessoa falar, aí tem a entonação, tem eu vi outro dia em Fortaleza, infelizmente a loja deve estar funcionando, né? Mas enfim, se deu mal no dia porque a mulher negra que foi destratada na loja, discriminada, era uma delegada de polícia. Então ela já fez a gentileza de conduzir a funcionária, a gerente, para a delegacia. E a gente fica pensando, poxa, mas e os que não têm, né? O estudo, os que não conseguiram isso, como que vão fazer? É uma luta constante, é uma luta desigual, é uma luta cruel, né? Quando a gente fala disso, porque nem todo mundo tem a consciência. E uma coisa que eu falo sempre, Nelson, é que enquanto a gente não colocar, e aí é o tema da entrevista que a gente vai ter daqui a pouco, enquanto a gente não mudar a educação para uma educação antirracista, para que a criança ali no infantil já comece a perceber, porque o racismo não nasce com a criança. Eu tenho meu filho mais novo, tem 5 anos, ele tem amiguinhos na escola que são negros e ele tem um maior amor com esses meninos e meninas. E aí ele falou, papai, por que tem gente que trata assim? Quer dizer, ele já começa a estar incomodado. Quando a gente chega em casa, ele vê que lá em casa não tem isso, ele fica bem tranquilo, mas às vezes ele percebe na rua o tratamento com o coleguinha dele. Quer dizer, gente, pelo amor de Deus, isso trata-se de uma coisa, é humanidade, é reconhecer o outro como igual. Somos todos semelhantes, vamos para o mesmo lugar quando a gente morrer. Então, a gente não pode ficar alimentando esse racismo que no Brasil é terrível, e esperando que de repente um milagre aconteça, que se faça uma lei e tudo acabou. Acabou nada. A luta, você pode ter até um instrumento de defesa, mas a luta continua e continua grande. E eu queria te fazer uma pergunta sobre a comunidade, as comunidades quilombolas, né? É uma luta que vocês têm já há algumas décadas. O que essas comunidades, o que o reconhecimento dessas comunidades, Nelson, ela melhorou nessa questão da luta dos negros pelos seus direitos? Júlio, olha só, as comunidades quilombolas, desde a época do fugimento de Zumbi, o Zumbi saiu, o Zumbi era uma pessoa de classe média. Sim. Ele saiu para defender a luta do povo negro, naquela época não existia comunidade quilombola, era o povo negro. E aí ele saiu e se aglomerou no local, perto do morro ali, e ali criou uma comunidade. E aí dali saiu o nome de Quilombo. De Quilombo. E aí, com esse fugimento deles, nós criamos Quilombo no Brasil inteiro. A Bahia se destaca em primeiro lugar. São quase 908 comunidades reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares. No total, eu estava numa reunião na CEPROM e o IBGE mostrando os dados. Quarta-feira passada, em Salvador, e o IBGE falando que já chega na população da Bahia quase 400 mil quilombolas. Nossa, Conquista, uma população de conquista, né? Conquista é uma cidade em que a gente
começou a militar desde o movimento quilombola a partir da eleição do presidente Lula em 2002. A gente tinha, mas tinha um medo da repressão. Verdade. Não tinha comunidade titulada, as políticas públicas não chegavam. E aí, com o decreto 488, o presidente Lula instituiu o poder e determinou o que é ser quilombola. Ele criou a Fundação Cultural Palmares, e aí a gente começou a entrar para dentro. Em 1990, nós criamos a CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras e Quilombola. E aí, com a eleição do presidente Lula, nós colocamos um companheiro chamado Gilvânia no governo, que é lá de Salgueiro, de Pernambuco, e ela começou a trabalhar no INCS a questão do reconhecimento das comunidades. E aí nós caímos para dentro. A Bahia hoje se destaca, conquista. Eu fico assim até triste, que eu acho também, Júnior, falta também incentivo de alguns professores, né? Com certeza. Enquanto professor, estou lhe falando isso. Porque tem aluno que fala, eu não conquisto em quilombo. Você chega aqui ao que 5 quilômetros, sei, depois do lixão, tem o baixão, um quilombo. Pertinho ali, sofre também. O baixão é um quilombo quase urbano, mas ele sofre muito com a degradação do lixo. Sim. A estrada lá é um desvio. Aí os caras caçamba pesada não passam pelo posto, rodoviário para não pagar, porque o excesso de peso. Aí passa pelo baixão, cria uma questão de poeira, a gente adoecer, né? Casa que não fica limpa. Já denunciamos isso aqui no Ministério Público, fizemos uma manifestação. E agora, depois do lixão, as buscas. Claro. Vai tudo para lá. Com certeza. E aí as casas têm que ficar fechadas. Mas até para nós, que é do momento, surpreendeu, o IBGE surpreendeu a gente, quando fala que o Conquista tem quase 14 mil quilombolas, né? Família quilombola. Então, para a gente foi surpreendente, porque a gente pensava na flor de 8, 7, mas agora a gente acha que já tem mais de 15. Sim. Já tem mais de 15. Conquista é um bairro, é uma cidade que você não vê um bairro assim específico. Eu acho que o bairro mais específico do negro é as Pedrinhas. As Pedrinhas têm uma característica mais quilombar, porque tem o Beco de Douro ali, foi ali que ela fez todo o trabalho, o crescimento das Pedrinhas. Tem um papel também importante da avó Doula. E eu acho que os professores precisam incentivar os estudantes a fazer essa pesquisa, a reconhecer a história de Rodola, que é uma história mais perto, né? Mas o surgimento, e agora nós estamos brigando das comunidades, a partir do reconhecimento, nós falamos o seguinte: a gente precisa montar uma estratégia. E aí eu agradeço ao professor Flávio Passos. Flávio Passos foi essa pessoa que pegou a palavra cota e segurou debaixo do braço e começou a ensinar a gente a caminhar. Flávio é um ex-padre que deixou a batia para cuidar desse povo nosso. O professor Flávio Passos, né? Ele é um especialista na questão de cota, e aí nós começamos a botar o nosso povo para dentro da faculdade. Aí aqui em Conquista já se formou médico, doutor, advogado, engenheiro. Nós temos hoje no Brasil um grupo de advogados só de pretos, quilombolas. Agora mesmo nós reunimos todos eles lá na COP30. Tem gente que foi de ônibus, aqui mesmo foi gente que viajou 20 horas para ir para a COP30, a juventude, para estar lá na plenária dos jovens. Então nós estamos focando nessa questão de cota, porque a gente acha que é através da educação que a gente vai combater o racismo. Não é na faca, na foice, é no diálogo, é na conversa, e é através a educação é a porta. E a gente fica feliz quando tem vários jovens que está discutindo isso, que está se formando em agronomia, que está se formando em pedagogia, porque essa pedagogia que a gente fala, direto, letra, é que vai para o quilombo ensinar. Tem que voltar para o seu quilombo para ensinar. Nelson, para a gente finalizar, nosso tempo, se eu pudesse ficar até meio-dia batendo esse papo aqui contigo, porque tem muito assunto para tratar, né? A gente sabe que não dá para tratar isso em meia hora, mas eu queria que você finalizasse a sua participação no nosso programa hoje,
deixando um conselho, uma mensagem para os jovens que são militantes e que desejam fortalecer cada vez mais o movimento quilombola. O que deve fazer essa juventude? Como que eles devem agir? O primeiro passo é acreditar na cota. Cota não é para se formar. Cota é uma reparação histórica, com certeza, que o Brasil tem com a população negra e quilombola. Então, como você falou mesmo, não se via negro de sala de aula, não se via negro advogado, não se via negro médico, e agora você vê. Nós temos aqui na Bahia, acho que é 2, mas um é quilombola mesmo, que é Joseval, lá de Antônio Cardoso, foi eleito prefeito da cidade, está fazendo um bom trabalho lá na cidade, porque ele veio de onde ele veio, passando fome nessa cidade, e está aí ajudando o povo. Então eu peço aos jovens, estude na vivência, na vida. Não vá por livro. Fala para o professor, eu quero visitar um quilombo. Sim. Onde é que eu vou? Porque lá você vai conhecer a história. E aqui em Conquista tem vários quilombos, são 30 comunidades quilombolas, mas tem uma que quando eu chego lá eu me sinto dentro da África, que é Buqueirão dos Negros. Né? Você vê as meninas tudo pequenininha, vestidas, cabelo trançado, e a população mesmo negra. Uhum. As outras é miscigenada, mas Buqueirão é uma população negra. Né? E tem algumas que tem as características de casar com os próprios parentes ali na região, para não sair. Sim. Tem uma que não fala, não pode complicar a minha vida, mas isso só casa entre parentes. Sim. Para ninguém de fora entrar. Então tem essas peculiaridades que é coisa de quilombo. Uhum. E a gente tem que respeitar. Mas no mais agradecer a essa mega aí, a você, Júnior, que eu sempre admirava e admiro o seu trabalho junto com o sindicato, e rever aqui nessa rádio na sua função que você mais gosta, que você ama, é gratificante. E convidar a população para o dia 29. Com certeza. Nós temos uma feira de agricultura familiar 27, 28 e 29. Vai ser aqui na escola normal. E a população pode comprar nosso programa Produto Orgânico. E dia 27, 28 e 29 tem a Feira da Saúde para a população de Vitória Conquista. Opa. Quem quiser tiver seus exames, pode levar lá a URG, o pedido do exame, que vai fazer o exame de graça através do movimento da saúde do governo do estado. Muito obrigado. Muito bem, eu conversei com Nelson Quilombola, um prazer enorme rever o amigo depois de tanto tempo, e a gente vai